Quantos vieram para aprender algo mais? Quero levantar as duas mãos, que eu também preciso aprender a palavra de Deus. O texto lido foi Apocalipse capítulo 1, versículos de 2 a 7. Só a título de rememoração, para rememorar aí os irmãos que faltaram o culto e os que estavam aqui na última quinta-feira. Nós falamos sobre, o tema foi a visão do Filho do Homem, aquela grande visão que João teve, né? Viu Jesus ali, aquelas vestes talares, cinto, não é? Aquela visão gloriosa que os irmãos sabem, os que vieram, puderam aqui participar do culto, com base no texto de Apocalipse capítulo 1, versículo 9 ao 20. E ali nós vimos bem rápido aqui, só os 4 tópicos, só para trazer a sua memória. O que João viu, versículo 9 a 11. O que João viu, primeiro ele ouviu, depois ele viu, versículos 12 a 16. O que João fez, versículos 17 e 18. E a missão dada a João, versículos 19 e 20, certo? Quem faltou esse culto e quiser aprender mais, ou quiser, e aqueles que assistiram, participaram do culto, se quiser assistir, está em meu canal, para a glória do Senhor Jesus, para você aprender. Ali estão os textos, você assiste uma vez, 2 vezes, quantas vezes forem necessárias, para você colocar bem no seu coração e na sua mente, para você entender quão preciosa é a palavra do Senhor. E o estudo está fundamentado no texto que nós lemos, né? Apocalipse capítulo 2, versículo do 1 ao 7. Eu trago aqui, como sempre, 3 objetivos. 3 objetivos. O primeiro objetivo: destacar o zelo doutrinário. Destacar o zelo doutrinário da igreja de Éfeso. O segundo, conscientizar a respeito de das várias práticas heréticas no seio da igreja cristã. Você pensa que só na época da igreja primitiva entrou algumas heresias? Não da parte dos apóstolos, mas de pessoas que se passavam por ensinadores, mestres, estavam trazendo doutrinas antibíblicas, doutrinas que Jesus não ensinou, que os pais da igreja não ensinaram, ou que, aliás, os apóstolos não ensinaram. Terceiro, explicar o que significa voltar ao primeiro amor. Pastor, o que é isso? Jesus pede que a igreja volte ao primeiro amor. O que é isso? O que significa? Que bom que você veio. Vamos seguir esse sumário aqui, uma introdução que já comecei aqui já a trazer alguma coisa. E no desenvolvimento, apenas 4 tópicos. O primeiro, como Jesus se apresentou à igreja de Éfeso, como ele se apresentou. Para cada carta, para cada igreja, Jesus apresentou-se, ele identificou-se com uma coisa, certo? E aqui os irmãos verão como Jesus se apresentou à igreja de Éfeso. Segundo, versículo 1. Segundo tópico, o que Jesus aprovou na igreja de Éfeso. Jesus aprovou, versículos 2, 3 e 6. Terceiro, o que Jesus acusou a igreja de Éfeso. Jesus acusou ela de alguma coisa, versículo 4. E o quarto tópico, a advertência de Jesus à igreja de Éfeso, versículos 5 a 7. Amém? Enquanto com as orações dos nossos amados irmãos. Mas eu sempre trago algumas perguntas assim introdutórias, para despertar nos irmãos o interesse maior. Os irmãos lá da retaguarda dos bancos estão me ouvindo bem, irmão? Estão ouvindo? Estão ouvindo? Amém? Obrigado, Deus abençoe vocês. Antes trago alguns questionamentos, são eles: o que realmente diferencia uma igreja cristã de outra? Há muitas igrejas cristãs, mas será que todas são iguais? Todas prezam pela sã doutrina? Todas têm interesse realmente de ensinar a doutrina apostólica? Será? Será que não há desvios teológicos? Como tem, irmãos? Como tem? Como poderemos preservar as boas práticas da igreja de Éfeso? Ela tinha boas práticas. Como nós podemos preservar para os nossos dias? Como hoje podemos descobrir os ensinos que contrariam a doutrina bíblica? Como nós podemos identificar um ensino que não está conivente, não está de acordo com as escrituras? Qual é a fórmula, pastor? Como nós vamos entender?
Será que eu estudando bastante as seitas heréticas? Vamos entender isso aqui. Porque o relacionamento dos crentes de Éfeso com Jesus estava enfraquecido ou enfraquecendo-se. Por quê? Estava ocorrendo isso na igreja. Como a igreja começou uma bênção muito boa, mas depois começou um esfriamento. Quando o esfriamento chega no coração do crente, meu irmão, é um sinal de perigo. Mas Jesus está aqui hoje para lhe ensinar, para você ser um crente feliz, um crente forte no Senhor, um crente que tem esperança na vida de Jesus, um crente que não esmorece diante das dificuldades, um crente que entrega ao Senhor todos os nossos problemas e tribulações, e um Deus que responde ainda orações dos santos. Glória a Deus. Deus ainda responde a orações. Jesus ainda faz milagre na igreja, porque Ele passeia pela igreja. Ele está aqui na igreja. Glória a Deus. Como Jesus se apresentou à igreja de Éfeso? Vamos consultar a Bíblia, o manual dos manuais, versículo 1, vamos ler? Vamos ler. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Ele começa com essa expressão: ao anjo da igreja. A maioria, irmãos, dos comentaristas concordam que o anjo da igreja é o líder da igreja, é o pastor da igreja. A maioria dos comentaristas, se você tiver alguns comentários, livros sobre o Apocalipse, quando você chega nesse texto, você vai entender, vai concordar com o que eu estou dizendo. Porque tem gente que acha que Deus, para cada igreja, Ele manda um anjo literal do céu para cuidar da igreja. Esse anjo aqui, como eu já disse, a maioria dos comentaristas concordam que é o próprio pastor da igreja. Porque anjo significa mensageiro. O que é que o pastor faz aqui? Trazer a mensagem do Senhor, ensinar, pregar, não é? Cultuar junto com os irmãos. Mas é um mensageiro. O que é que eu estou fazendo aqui? Trazendo a mensagem de Deus, ensinamento para os irmãos. Deus, para falar com o anjo lá no céu, não precisaria mandar uma carta. Os anjos têm acesso à presença de Deus. Eles não estão na presença de Deus, os anjos? Sim, estão no céu, na presença do Senhor. Deus não precisaria uma carta, mandar uma carta para o anjo descer com a carta. Não, isso aqui é para a igreja, certo, irmão? Glória seja dada ao Senhor. Mas ele fala em Éfeso. E aí vamos aqui um pouquinho aqui de história, de geografia, só para os irmãos saber que cidade era essa. Então, esta cidade chamada Éfeso era a capital da Ásia Menor, um centro comercial e marítimo, uma cidade famosa. Era uma das 3 principais cidades do Império Romano. Então, não era uma cidade qualquer, era uma cidade famosa. Era uma das principais cidades mais influentes do Império Oriental Romano. E lá estava o templo de uma deusa grega chamada Ártemis, que é a mesma deusa adotada pelos romanos chamada Diana, Diana dos Efésios. Era a mesma, só que os gregos a ela deram um nome e os romanos deram outro nome, mas é a mesma deusa. Lá havia um grande templo, o famoso templo da deusa Diana. Ali havia pessoas que manufaturavam, fabricavam a imagem dessa deusa para vender, nichos de Diana, né? Para vender. Então havia um comércio idólatra na cidade famosa. Muita gente ia para ali ver o culto a Diana, e nesse culto havia verdadeiras orgias sexuais, né? Eram esses cultos pagãos, tinham essas coisas, orgias neste meio. Então era uma igreja que estava assim, numa cidade envolta com a imoralidade, envolta com o paganismo, mas ali tinha crentes fiéis do Senhor.
mesmo no meio daquela imundícia espiritual da cidade, havia ali o sal da terra e a luz do mundo, que são os crentes do Senhor. E esse templo, ele foi inclusive considerado como uma das 7 maravilhas do mundo, no templo da deusa Diana. Essa cidade também, ela ficou conhecida na Bíblia, porque Paulo, ele passou lá um certo período, cerca de 3 anos, ensinando aos irmãos da igreja que estava em Éfeso. Então Paulo passou ali uma temporada, 3 anos, um bom tempo, ministrando e ensinando a palavra de Deus. Então não era uma igreja assim leiga, uma igreja que não tinha assim alguém de referência para ensiná-la. O apóstolo João, inclusive, foi pastor na igreja de Éfeso também por um bom tempo na sua vida, né? Nessa igreja, esta igreja, inclusive, quando nós lemos a epístola de Paulo aos Efésios, Paulo ali já orientava os irmãos que se preparassem, porque viriam falsos mestres, falsos ensinadores, tentando enganar, colocando ali ensinos errôneos ali. Isso você pode conferir lendo Atos capítulo 20, versículo 29 ao 31. Então Paulo, nessas cartas, ou nessa epístola, ele alerta os irmãos para que os irmãos resistissem às falsas doutrinas desses falsos mestres. Mas o versículo continua, e Jesus diz, João escrevendo: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita. Nós vimos isso na semana passada, quando nós estudamos, já vimos que no final do estudo anterior, as 7 estrelas, ela representa os 7 anjos, 7 anjos, que são os líderes, como eu já disse aqui, ou seja, os responsáveis espiritualmente e administrativamente pela igreja do Senhor. São as pessoas colocadas para liderar, são as pessoas que têm a autoridade dada por Deus para dirigir os trabalhos da igreja, né? Glória a Deus. Aí você pergunta, pastor, aqui mostra que Jesus conhece os problemas da igreja. Claro que Jesus conhece os problemas da igreja. Ele conhece o que nós fazemos quando nós fazemos coisas boas para o seu reino, como também quando nós cometemos nossas falhas e fazemos coisas que não edificam o reino de Deus. Porque lembre-se que Jesus, João viu ele com os olhos como chama de quê? Chama de fogo, isto é, capacidade de visualizar tudo. Nós, para alguém ver os nossos ossos, a gente tem que fazer uma radiografia, né? Uma radiografia, seu osso está quebrado, assim, tal, fraturado, uma radiografia. Jesus, ele tem poder de entrar no nosso pensamento, na nossa mente, no nosso coração e ver o que nós estamos pensando. Sabia? Ele tem este poder, porque a ele foi dado todo o poder. Quando ele ressuscitou, é-me dado todo o poder. Então nada foge do controle do Senhor Jesus Cristo. E ele prometeu estar no meio de nós. Nós não vemos Jesus com esses olhos naturais que nós temos, mas nós sabemos que ele prometeu estar conosco. Lá em Mateus capítulo 28, versículo 20, na parte deles: eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. Glória a Jesus. Então só ele tem essa capacidade de sondar todas as igrejas, o que a igreja está fazendo de certo, o que está fazendo de errado. E ali ele sondando essas 7 igrejas. Aí você diz, pastor, eram só essas igrejas lá da Ásia Menor que tinham problema? Não. Mas os problemas, todos os problemas estavam nessas 7 igrejas. Todos esses problemas que as igrejas estavam enfrentando, as demais também estavam. Então não era o caso de Jesus mandar 30 cartas, 20 cartas, só 7. Nessas 7 tem todos os problemas, não só da igreja do passado, como a igreja do presente e do futuro. São os mesmos problemas. Heresias entrando em pleno século 21, idolatria na igreja, em pleno século 21, igreja cristã, idólatra, tem igreja assim. Práticas que não foram ensinadas, que não tem fundamentação bíblica, e tem muita gente crendo. Eu vou falar aqui mais à frente, certo, irmão? Então Jesus, ele fez ali uma espécie de radiografia dessas igrejas para identificar os problemas, procurar orientar, e ele orienta a igreja. Ele mostra aqui como os irmãos deveriam se consertar, as igrejas deveriam se consertar. Mas o versículo prossegue e diz: e anda entre os 7 candelabros de ouro. Isto é, Jesus passeia no meio da igreja.
E se você está aqui com enfermidade e tiver fé, Jesus pode lhe curar enquanto ele está passeando, porque a igreja é dele. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Os 7 candelabros de ouro representam as 7 igrejas. Tópico 2. O que Jesus aprovou na igreja de Éfeso? Versículos 2, 3 e 6. Vamos ler? Vamos ler o versículo 2, 3 e 6. Mais uma vez. Olha o que Jesus diz, amados. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pois aprovam os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eram impostores. Versículo 3: você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Versículo 6: mas há uma coisa a seu favor, você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Então Jesus começa elogiando a igreja de Éfeso. Conheça as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pois aprova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eram impostores. Então Jesus elogia a igreja. Por quê? Por 5 motivos aqui. Jesus elogia a igreja por 5 motivos. Acompanhe. Primeiro motivo: eles trabalhavam arduamente, a igreja. No meio de toda aquela idolatria, aquela cidade idólatra, os crentes eram fiéis, trabalhavam arduamente. Jesus diz: conheça as tuas obras, o seu trabalho árduo. Não era fácil naquela sociedade idólatra uma igreja se preservar, ser preservada. Então Jesus viu que eles trabalhavam com zelo, com denodo, principalmente zelo doutrinário. Mas o texto prossegue e nos apresenta agora o segundo motivo porque Jesus elogia aquela igreja. Eles resistiam pacientemente. O texto diz: e a sua perseverança, isto é, mesmo com sofrimento, com perseguições que os irmãos sofriam naquela época, eles eram perseverantes. Os idólatras queriam, e os hereges, podemos assim dizer, ou heresiarcas, tentavam colocar falsas doutrinas, e eles rejeitavam e sofriam por isso, porque eram perseguidos, falavam mal deles, mas eles perseveraram na doutrina. Viu, irmão? Muitas falsas doutrinas querem ser introduzidas agora, pessoas querem introduzir nas igrejas cristãs, mas se os irmãos perseverarem, é bom que perseveremos, não vamos permitir que ensinos extra-bíblicos, doutrinas que não condizem com o verdadeiro ensino, entrem no nosso meio. Não podemos aceitar isso. Por quê? Porque nós temos um manual, que é a Bíblia, que nos corrige, que nos orienta. Então era uma igreja que podemos dizer que se sacrificava, era perseguida, mas os crentes estavam lá, resistindo às tribulações, resistindo às lutas. Bendito seja o nome do Senhor. E hoje, a igreja sofre? Talvez aqui no Brasil nós não sofremos não. Mas os irmãos sabem aqui que nesse plano de oração que nós temos da missão Portas Abertas, sempre nós oramos aqui por uma igreja pelas igrejas que são perseguidas, principalmente nos países islâmicos. Então, enquanto nós estamos aqui, sentados nesses bancos, tem muitos irmãos que estão presos, outros sendo torturados, outros em campos de trabalho forçados, sofrendo, porque são crentes do Senhor Jesus. O terceiro motivo que Jesus elogia essa igreja é que ela não tolerava as pessoas malignas. Ele diz: sei que você não pode tolerar homens maus, pessoas com más intenções, querendo entrar na igreja, se infiltrar na igreja muitas vezes com interesses financeiros, interesses comerciais, outros interesses, e não o verdadeiro interesse de pregar a palavra, ensinar a palavra de Deus. Então esses irmãos foram elogiados também por isso, por rejeitarem pessoas malignas, entrar na casa do Senhor para aproveitar-se da ingenuidade de alguns irmãos. Há muitos irmãos que são ingênuos, acreditam em qualquer coisa, mas confira, irmão. Se alguém vier trazer algum ensino que você vê que eu nunca li isso na Bíblia, desconfie logo. Não aceite estes falsos ensinos. Quarto motivo:
eles examinavam criticamente as declarações dos falsos apóstolos. Jesus diz aqui, o texto de João, versículo 2: que pois aprova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Aqui é Jesus que está ditando isso, dizendo isso para João, e João escreveu. Então apareceu lá em Éfeso umas pessoas dizendo: eu vi Jesus ensinar, eu andei com ele. Aí os irmãos começaram a fazer perguntas e descobriram que eles nunca foram discípulos de Jesus, nunca estiveram com Jesus, nunca viram Jesus, mas diziam que tinham visto Jesus. Não tem gente hoje dizendo assim: Deus revelou um novo texto para mim nas Escrituras. Eu tive agora um rema de Deus, uma nova revelação. Ninguém nunca ensinou isso. Ele disse que de repente Deus chamou ele e deu esse texto para ele. Irmão, tudo que Deus deu já está revelado aqui na palavra. Não precisa Deus dar outra revelação, como faz aí os mormons, que andam com a Bíblia de um lado e do outro lado, na outra mão tem um livro chamado Livro de Mórmon, dizendo que é outra revelação do Senhor Jesus. Será que isso passa pelo crivo das Escrituras? Paulo disse que ainda que um anjo desça do céu com outro evangelho, ou pregando outro evangelho que não é o que ele prega, seja o que? Anátema, amaldiçoado. Toda revelação nós já temos aqui na palavra do Senhor. Deus agora não vai dar um novo Apocalipse para alguém, não vai dar um novo texto agora com a revelação que ninguém nunca teve. Aí Deus me deu um rema, irmão, ele chama assim. Vamos prosseguir. Então apareceram pessoas lá em Éfeso declarando que conheciam e tinham visto Jesus sem terem visto, sem terem conhecido Jesus. O texto mostra aqui, e que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eram impostores, enganadores, mentirosos. Glória a Deus. Há impostores ainda hoje se filtrando nas igrejas? Há muitos impostores, infelizmente, ensinando o que? Falsos ensinos, falsas doutrinas, doutrinas que não passam pelo crivo das Escrituras. Agora você diz: pastor, e aí, como é que eu sei se o ensino é herético, é errôneo? Eu preciso estudar o que diz a seita da Testemunha de Jeová, o que diz os mormons e outras religiões, outros ensinos? Não precisa você estudar. Vou estudar agora seitas e heresias para que eu me aprofunde. Não, estude mais a Bíblia. Se você estudar mais a Bíblia, quando chegar um falso ensino, você rebate. Você: olha, isso aí, eu nunca li isso na Bíblia, isso não está certo. Você rebate como? Conhecendo a doutrina. Eu não sei se eu já disse aqui, os bancários, os caixas de banco que trabalham recebendo dinheiro, esse negócio todo, eles não estudam a cédula errada. Eles estudam a cédula verdadeira. Passa pelas mãos deles ali a verdadeira. Então, só ele está diariamente em contato com a verdadeira, eles conhecem a verdadeira. Quando chega uma nota falsa, ele conhece de letra assim rápido. Por quê? Porque estudou só a cédula correta. A Bíblia é a mesma coisa. Se a gente estudar a doutrina correta, quando chegar um ensino herético, a gente rebate. Certo, irmão? Amém? Glória a Deus. Então, aí vem a pergunta: o que diferencia uma igreja cristã de outra? O zelo doutrinário. Aquela igreja é cristã, é? Como é que está a doutrina? Será que... Eu não estou falando aqui de uso e costume, certo, irmão? Eu estou falando de doutrina. Doutrina bíblica. Daqui a pouco eu vou trazer aqui uns certos, só para mostrar aos irmãos, para falar para os irmãos, assim, dar aquela acordada. Realmente isso aí está acontecendo em muitos lugares, já ouvi muito, certo? O quinto motivo é que os irmãos sofriam sem desistir. Tem gente que sofre na vida cristã e quer desistir, quer entregar o cargo, quer entregar o cartão de membro, quer deixar a igreja. Mas aqueles irmãos, apesar das perseguições, eles não desistiam na sua fé. O texto mostra aqui, versículo 3: vocês têm perseverado, foi Jesus que disse, e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não têm desfalecido.
Então, da próxima vez, se você aqui tem um cargo na igreja e quer entregar o cargo, não entregue. Sofra por amor a Jesus. Ah, não vou mais para aquela igreja. Ah, porque lá tem uma pessoa que não gosta de mim. Sofra por amor a Jesus. Por amor a Jesus vale a pena. Ah, não vou mais para o trabalho, porque onde eu trabalho, o meu chefe e meus amigos ficam caçoando de mim, fica falando que crente é gente quadrada, e crente não é inteligente, e fica falando isso ou aquilo. Sabia que tem gente que faz isso? Mas graças a Deus que as leis do nosso país estão melhorando, né? Se um crente, você pode inclusive mover uma ação contra a pessoa, se alguém lhe injuriar, se alguém lhe perseguir por causa da religião, a pessoa pode ser enquadrada, né? Mas muitos crentes, muitos dos nossos irmãos têm sofrido por amor a Cristo, suportado. Quem já leu aquele livro, Torturada por Amor a Cristo, de Richard Umbra, aquele irmão sofreu muito, irmão. Sofreu muito. Até deitavam ele lá, torturavam ele, as pessoas vinham, os inimigos faziam necessidade fisiológica em cima dele. Você suportaria? Negue Jesus. Ele não negava. Tem irmãos que tiveram as unhas arrancadas em carne viva, não negaram o nome de Jesus. Isso é amor a Cristo. E às vezes a pessoa pisa só no seu dedão, você já quer, né? Suporte. Vamos suportar em nome do Senhor Jesus. É bom que todas as igrejas tenham essas características de Éfeso, né? O Senhor elogiou aqui uma igreja que tinha obras, tinha trabalho, suportava, tinha zelo doutrinário. Vamos ao versículo 6. Mas Jesus disse também, mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Versículo 6. Sobre essas práticas dos nicolaítas, muitos dos comentaristas, eles não chegam assim a um consenso para dizer os nicolaítas eram assim e assim assado. Não tem assim, eles podem assim supor. Provavelmente, e aqui eu trago pelo menos aqui três pareceres de alguns estudiosos da palavra de Deus para dizer o que de fato, quem eram os nicolaítas, o que eles faziam. Então, vamos lá, alguns comentaristas chegam a dizer que, primeiro, tratava-se de uma seita que tentava criar uma classe dominante de sacerdotes na igreja de Éfeso. Então, tratava-se de uma classe de pessoas que queria dominar a igreja, criando ali uma espécie de sacerdócio na igreja. Este é um parecer. Outro parecer é que outros dizem que ensinava que os cristãos podiam pecar porque o que é feito na carne não afeta o espírito. Isso aqui tem tudo a ver com o gnosticismo, né? Então, segundo a opinião de alguns comentaristas, eles diziam que os nicolaítas ensinavam que a pessoa podia pecar, porque o que o corpo faz não afeta o espírito. Será que não afeta? Afeta. Aqui eu tenho um texto, inclusive, um texto para você refutar. Então, se alguém chegar e dizer, irmão, sabia que o que você faz com a carne não afeta o espírito? Aí você diz, mentira de Satanás, afeta sim. E o texto é este, está aqui. Se os irmãos quiserem conferir, anotem. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz assim, que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente. Aí ele diz, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui Paulo deu importância ao espírito, à alma e o corpo. Então, se eu cometo um pecado usando o meu corpo, isso vai afetar o meu espírito. Sim ou não? A nossa alma vai afetar. Mas havia este ensino gnóstico. Por isso que eles não criam que Jesus tenha vindo em carne, porque eles acham, não, se você admitir que Jesus realmente veio em carne, então não era tão santo, porque a carne não habita bem algum. Com a carne a gente pega e tal. Só que Jesus, ele foi concebido por obra e graça do Espírito Santo. Glória a Deus. E ele não teve pecado. Foi o único que não pecou, foi o Senhor Jesus.
Glória a Deus. Então, o que você comete com o corpo afeta o espírito, afeta o relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque todo pecado é transgressão contra Deus. Então, se a pessoa se prostitui, está pecando com o corpo e está também transgredindo mandamentos do Senhor, a lei do Senhor. Então, peca contra Deus. Se a pessoa mente, não mente com o corpo, com a língua, não faz parte do corpo, está transgredindo também. Vamos prosseguir. Terceiro ainda, outro parecer a respeito do nicolaíta. Outros ainda dizem que ele ensinava que os cristãos precisavam ceder ao pecado para entendê-lo. Irmão, que ensino é esse? O cristão deve cometer o pecado, que é para entender o pecado. Imagine só essa doutrina. Ensinava que os cristãos precisavam ceder ao pecado para entendê-lo. Vai justificar? Quem é que não sabe aquilo que é pecado? Todos nós sabemos. Roubar é pecado, mentir é pecado, adulterar é pecado, se prostituir, né? Fornicar, mentir, tudo. Idolatria é pecado, não é? Então não precisa a gente cometer um pecado para dizer, realmente foi um pecado que eu cometi. Não, mesmo porque o pecado ele começa logo aonde? No coração. Enquanto a tentação está no coração, a gente pode refrear o pecado. Agora, se deixar a natureza, aí você vai usar o corpo para pecar, aí pecou mesmo. Note que Jesus diz: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. As práticas. O que é que a gente vê aqui? É que Jesus não odeia os nicolaítas, a pessoa. É como nós, irmão. A gente deve odiar o quê? O pecado. O homossexual, a mulher lésbica, o ladrão, o assassino. A gente tem que amar essas pessoas como gente, como indivíduos, como pessoas. Agora as práticas não. Em nenhum lugar Deus manda ame as práticas do pecador. Não. A gente deve amar as pessoas como indivíduos, seres humanos. Porque a Bíblia nos ensina a amar o próximo como a ti mesmo. Então temos que amar as pessoas. Jesus não disse ama o pecado do outro como você ama seu pecado. Não, não é assim não. Amar o próximo como a ti mesmo. Então temos que amar as pessoas e não as ações das pessoas, certo? Então quando a gente é contra essas pessoas que cometem todo tipo de pecado aí, adultera, se prostitui, homossexual, lésbica, não são contra da pessoa, o indivíduo, mas sim contra as suas práticas. E elas não querem que nós querem que não aceite isso. Como é que a gente vai aceitar se a minha Bíblia diz que aquilo é errado? Então temos que nos posicionar contra isso aí. Então não devemos odiar o pecador e sim ao pecado, certo? Em nenhum lugar de Gênesis Apocalipse Deus obriga nós a amarmos as pessoas ou os pecados das pessoas. Mas vários grupos tentaram introduzir falsas doutrinas lá na igreja. Hoje, por exemplo, nos dias, pleno século 21, há muitas práticas heréticas entrando nas igrejas, principalmente na questão do curandeirismo. Sabonete ungido, estão vendendo por aí, até vassoura ungida, irmão. Vassoura ungida, detergente ungido, perfume ungido, lenço ungido, flor ungida, água ungida, travesseiro ungido. Tudo isso a gente vê, não na Assembleia de Deus, graças a Deus. Na Assembleia de Deus não, em outras igrejas aí. Práticas heréticas. Onde é que se ensina? Onde é que Paulo ensina isso? Onde é que Pedro ensina isso? Não é? Então, são práticas heréticas. Por exemplo, a confissão positiva, a teologia da prosperidade, a maldição hereditária. Onde é que vem isso na Bíblia, irmão? Onde está o fundamento disso aqui? A interpretação da Bíblia por revelação, aquilo que eu já falei, que é a teologia da prosperidade. O irmão diz: irmão, recebi agora um rema de Deus, uma revelação, uma nova revelação. Não tem isso na Bíblia. Então, confissão positiva, teologia da prosperidade, e esse povo está na televisão aí ensinando, e muitos crentes estão acreditando nessas práticas heréticas, dando crédito a essas pessoas. Por quê? Porque não estão lendo a Bíblia. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, leia. Você vai ver que em nenhum lugar a gente vê Paulo ensinando isso aqui. Pois é.
Mas o fim é o quê? Comercial. Comercial. Sabonete, ninguém dá de graça, tem que comprar. Sabonete ungido, né? Se aparecer isso aí, irmão, não compre nada disso. Você tem um Deus que tudo pode. Se você está precisando de uma cura, Jesus não precisa de sabonete ungido, não precisa de detergente ungido. Ah, compra esse detergente porque seu marido, você vai lavar a roupa do seu marido, ele vai ser um homem fiel. Irmão, se o Espírito Santo não entrar no coração dele e fazer ele tornar-se uma pessoa santa, ele nunca vai ser fiel. Não há necessário sabonete, travesseiro, vassoura ungida, porque Jesus é muito superior a tudo isso. Glória a Deus, infinitamente poderoso. Não precisamos disso, graças a Deus. O que Jesus acusou na igreja de Éfeso? O que Jesus acusou? Está no versículo 4. Vamos ler o versículo 4. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Abandonou o seu primeiro amor. O que é isso, pastor? O que é isso, irmãos? Quando a gente aceita Jesus pela primeira vez, é aquela felicidade, aquela alegria. Você quer evangelizar, você quer falar de Jesus para as pessoas, você quer cantar, você quer pregar, você quer ensinar. Você é aquela pessoa empolgada. Vem para o ciclo de oração, vem para matutino, vem para o Pocinho de Jacó, vem para o ciclo de oração, vem para a escola dominical. Não falta o culto, é aquela bênção, é aquele foguetão de Deus, é ou não é? Aquela alegria, aquele amor pelo Senhor Jesus. E conta-se que um certo irmão, bem animado, né? Um novo convertido, feliz, toda hora glorificando a Jesus, aquele crente animado que sentava nos trabalhos, glorificava Jesus, queria evangelizar, distribuir literatura, aquele irmão abençoado assim, cheio de fé para trabalhar. Aí um outro irmão, que já era um crente já há muito tempo, porque tem o velho crente e tem o crente velho, né? O velho crente é uma benção, agora o crente velho é um negócio preocupante. Aí diz: ah, irmão, eu também fui assim, meus primeiros dias era assim, rapaz, eu era assim, também animado, pregava, evangelizava, distribuía literatura, mas depois vai passando o tempo, aí a gente vai perdendo o ano. Aí o irmão disse: ah é? Pois quando eu tiver assim do seu jeito, eu aceito Jesus de novo. Quando eu tiver do seu jeito assim, eu aceito Jesus de novo, para ser animado, alegre, motivado, para fazer a obra do Senhor. Não tem uns crentes assim? Quer baixar o fogo do outro? Não, irmão, deixa o irmão se alegrar, deixa o irmão glorificar a Deus. Quando ele estava no estádio de futebol, gritava gol, agora ele grita glória, né? Pois é, irmão, deixa ele ovacionar o nome de Jesus, glorificar o nome de Jesus, abrir o coração. Então, era uma igreja que, olha, a igreja lá tinha obra, tinha zelo, era uma igreja firmada na doutrina, só que fazia isso como fosse uma coisa automática, uma coisa obrigatória, e não com amor. Foi isso que Jesus viu no coração. Ah, eles estão realmente fiéis na doutrina, mas estão trabalhando, estão fazendo a obra, mas Jesus sondou o coração e viu que eles não estavam fazendo aquilo com amor a Cristo. E aí está o grande problema, irmão. Tudo que você fizer, tocando aqui nos instrumentos, abrindo a igreja, ficando lá na portaria, fazendo alguma comida aqui na igreja, regendo o conjunto, tocando instrumento, seja o que você está fazendo, os obreiros servindo, recolhendo oferta, faça tudo por amor a Jesus, com prazer. Não faça apenas como uma escala. Ah, é uma escala, eu vou. Não, venha, faça com amor. Como a gente vê as irmãs aí com prazer no bazar aí, né? Parece que estão na loja do shopping. Aquela alegria, animada, fazendo a obra do Senhor, né? Essa roupa já usada aí, mas roupa de crente santo, né, irmão? Graças a Deus, né? Compre, pode até levar fiado, mas pague, viu? Em nome do Senhor. Glória a Deus. Então, eles faziam isso, mas não era motivado por amor a Cristo. Quando você que tem um cargo na igreja, seja qual for o cargo, e bater aquela vontade de eu vou entregar o cargo,
por amor a Jesus. Pastor, está tendo muita tribulação naquele conjunto, aquela classe tem um irmão lá que é problemático, é um aluno problemático, eu não suporto ele. Meu irmão, suporto por amor a Cristo. É por amor a Cristo. Nós trabalhamos com pessoas, nós convivemos com pessoas, nem todo mundo é igual a você. Cada cabeça aqui pensa de um jeito, cada um tem uma atitude, não é? Cada um é um ser diferente, mas em Cristo nós devemos nos unir. Cometemos nossas falhas, claro, somos seres humanos, mas não vamos persistir nas falhas, certo? Então, antes de você entregar qualquer cargo, pense: por amor a Jesus, eu vou continuar, eu não vou entregar a minha função. Por amor a Jesus. Então é isso que Jesus estava querendo ver na igreja lá. Faltava amor, já estava no automático. Esse é um perigo, o crente no automático. Vem para o ciclo de oração porque está no automático. Vem ensinar porque está no automático. Vem tocar porque já está no automático. Não, venha por amor a Jesus. Glória a Deus. Por amor ao Senhor Jesus. Amém? O primeiro amor é aquele mesmo sentimento que você tinha em seus primeiros dias de fé. Aquele mesmo amor, aquela mesma empolgação. Então, amado, pregue com amor, cante com amor, venha reger seu conjunto com amor, venha tocar com amor, venha recolher a oferta com amor, vá para a secretaria trabalhar com amor, na tesouraria por amor, na portaria por amor, tudo por amor a Jesus. Mesmo que nós não tenhamos todas as condições financeiras para fazer o melhor, mas com o que nós temos, vamos fazer com amor a obra do Senhor. Glória a Deus. A quarta advertência, o item 4, tópico 4, a advertência de Jesus à igreja de Éfeso, versículos 5 e 7. Vamos ler versículos 5 e 7. Diz assim: lembra-te de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Versículo 7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer de que árvore? Da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Então veja que tem uma promessa aqui, mas tem uma advertência também. Então Jesus adverte, isto é, dá aqui uma admoestação, uma reprimenda aos crentes lá de Éfeso, ou a igreja de Éfeso. Ele diz: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Então a igreja de Éfeso começou muito bem, Paulo ali com eles, veio outros irmãos, a igreja continua. Quando chega ali mais ou menos no ano 95, aí esse problema, não é? Esse problema que estava ali. Mas Jesus, que é socorro bem presente, ele chegou ali, viu os problemas da igreja e deu a solução. Que bom, né? Jesus é o médico dos médicos, porque ele detecta o problema, mas ele dá a solução, ele aplica o remédio, e o remédio de Jesus é sempre certo. E ele começa assim: arrependa-se. O arrependimento, irmãos, é fundamental na vida de todo crente. Estão ouvindo aí, mocidade? Está ouvindo? O arrependimento é algo fundamental na vida do crente, porque quando nós nos arrependemos das nossas falhas que nós cometemos, do nosso pecado, das nossas atitudes impensadas, quando nós nos arrependemos, Deus nos restaura. Deus nos restaura. Quando a gente pega e a gente não pede perdão e a gente não se arrepende, a gente não dorme bem, o coração não anda bem, as coisas não andam bem. Não é verdade? Você sente um peso nas suas costas, na sua mente, no seu espírito. Mas quando o Espírito Santo de Deus vê que você quer mudança, que você quer uma solução para o problema, que você está interessado em mudar, que você não vai repetir aquilo que você cometeu, aí o Espírito Santo, irmão, vem com seu bálsamo, vem com a graça de Deus no nosso coração, derrama graça, nos cura e nos torna aptos para o Rei de Deus. Glória a Deus. Portanto, ame mais, perdoe mais, e Deus vai lhe usar muito mais.
Mas é necessário o quê? Arrependimento. Os crentes de Éfeso deveriam, não só o pastor, mas os crentes deveriam arrepender-se e voltar todos ao primeiro amor. Aquela alegria de ser crente em Jesus, não crente por obrigação, por mera obrigação, não por ser obreiro, por mera obrigação, não, mas é por amor a Jesus. Eu glorifico a Deus. A gente chega aqui, como eu cheguei sábado, já vim aqui várias vezes, umas 4 ou 5 vezes já aqui no ciclo de oração da mocidade. Às vezes chega aqui, a irmã está, ela mais 2 pessoas, suas assessoras aqui, e aquela irmã com a mesma empolgação fazendo o culto. Parece que tem uma multidão de gente. Isso ela, quem faz isso é Jesus, irmão. Se fosse outras pessoas assim, ficava triste. Vou entregar o cargo, só tem 2 pessoas. É como diz minha esposa, Jesus disse: onde tiver 2 ou 3, ele está reunido, não é? Onde tiver 2 ou 3, ele prometeu estar no meio. Glória a Deus. Então são essas pessoas assim que Deus coloca, pessoas vocacionadas para trabalhar. Agora, se os crentes lá de Éfeso não se arrependessem das suas práticas errôneas, erradas, Jesus traria o quê? Uma sentença. Olha a sentença: se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. O candelabro, quando Jesus disse: vou tirar o candelabro, qual era a finalidade do candelabro? Eu já disse aqui, lá no lugar santo: clarear, iluminar o lugar santo, que simboliza quem? A luz do mundo. Quem é a luz do mundo? Jesus, não é verdade? Aí Jesus disse: se você não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Quem é esse candelabro? É o próprio Jesus. O próprio Jesus. Olha, Jesus, se está numa igreja, é o inferno, essa igreja. Imagine uma igreja onde Jesus não opera, onde Jesus não fala, onde a presença de Jesus não é sentida, onde o seu nome não é glorificado. É uma igreja morta. Então Jesus está dizendo aqui: tirarei o seu candelabro do lugar dele. Isto é, a igreja ficaria sem Jesus, sem a verdadeira luz do mundo. Então a igreja perderia o quê? A sua eficácia. Qual é a eficácia da igreja? Qual é a principal finalidade da igreja? Pregar o evangelho, falar de Jesus, adorar a Deus. Agora, se a igreja não tem a presença de Cristo, a presença do nosso mestre, é uma igreja morta. Mas graças a Deus que Jesus nessa igreja, ele é vivo. Nós aqui adoramos, glorificamos, exaltamos, bendizemos o nome dele, e ainda dizemos: ora vem, Senhor Jesus, tu és Senhor desta igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Uma igreja que não tem a presença de Jesus é uma igreja idólatra. E você sabe de qual igreja estou me referindo? A igreja idólatra. Uma igreja que não tem a presença de Jesus é uma igreja que tolera o pecado, deixa a si mesmo. É uma igreja mundana, onde as pessoas vão para lá, ouve alguém abrir a Bíblia e citar alguns textos, depois vão para o carnaval, vão para o carnatal, vão para as boates, vão se prostituir, vão dançar, vão fazer tudo que o mundo oferece, vão tomar bebida alcoólica, vão usar drogas, mas não saem da igreja porque lá não tem doutrina. Lá não tem doutrina, só tem o nome de igreja cristã, mas não é cristã, porque Jesus lá não tem a primazia. No versículo 7: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida. A quem, irmão? A quem? Ao vencedor. Ao vencedor. É o crente fiel, o crente que é animado, é o crente que é verdadeiro, não é o crente que um dia é crente, outro dia não é, não é? Crente mesmo. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está aonde? No paraíso de Deus. Os irmãos sabem, quando a gente lê lá em Gênesis capítulo 2, versículo 9, ali fala de 2 árvores: a árvore da vida, e qual é a outra árvore? A árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus proibiu, pelo menos Deus orientou, que o homem não comesse. A árvore da vida, Adão podia comer. Enquanto Adão comesse da árvore da vida, ele ia viver eternamente. Podia comer da árvore da vida. E ele, enquanto comesse, não iria morrer.
porque era a árvore da vida. Mas ele resolveu o quê? Escolher a árvore que ele não deveria comer, a árvore da ciência do bem e do mal. Ele comeu dessa árvore. Comer da árvore da vida lhe mantinha em comunhão com Deus, mas ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, isto é, desobedeceu a Deus. Aí Jesus aqui no texto, ele promete que os que vencerem irão comer dessa árvore, a árvore da vida. Quando nós chegarmos no Apocalipse capítulo 22, aí você vai saber onde está essa árvore. Alguém já sabe onde está? Lê o capítulo 22 do Apocalipse, você vai ver. E qual a finalidade das folhas dessa árvore? Glória seja das mãos do Senhor. Então, foi uma promessa dada pelo Senhor Jesus ao vencedor. Quantos vencedores tem aqui? Em Jesus? Glória a Deus. Ou vocês querem ser vencedor só hoje ou sempre? Sempre, até a vinda de Jesus. Pois se vocês forem fiéis até a vinda de Jesus, nós vamos comer da árvore da vida. Quantos creem nisso? Está aqui na promessa: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Glória a Deus. Paraíso de Deus. Quem vai para lá? Os salvos, os crentes. Aí você verá, bem que o pastor Moisés leu naquele dia, e eu estou comendo da árvore da vida. Graças a Deus, né? Que essa promessa está de pé. Como conclusão, irmão, o que é que eu posso dizer aqui? Trabalhe por amor a Jesus. Não trabalhe para me agradar. Eu sei que tem gente que gosta de trabalhar, ver o pastor bem, estar bem com o pastor. Amém, irmão, amém. Agradeço o respeito, mas coloque no seu coração: vou trabalhar para Jesus. Já que você decidiu trabalhar para Jesus, procure fazer o melhor para Ele. Né, irmão Joel? Para Jesus a gente sempre faz o melhor, né? O melhor para Jesus, porque Ele recompensa. Seja um crente fiel, seja um crente exemplar. Por quê? Porque o mundo precisa de cristãos verdadeiros, pessoas que defendam a fé cristã. Defenda. Eu me lembro há muito tempo atrás, acho que faz uns 30 anos esse ano, inclusive. Eu estava lá em Recife, eu morei em Recife 4 anos, e eu estava numa praça lá, e tinha um irmão pregando evangelho, um irmão lá, bem animado, um irmão pregando evangelho, conhecedor das escrituras. Aí chegou lá uns camaradas lá querendo fazer chacota com o irmão, entendeu? Porque o irmão, ele conhecia muito a Bíblia, mas não tinha muito conhecimento secular. E aí eu fui me encostando e tal, por daqui a pouco eu estava defendendo o irmão, né? Aquilo que Deus permitiu eu conhecer, alguma coisa na Bíblia e também fora da Bíblia. E aí os camaradas acham que os crentes são analfabetos, não sabem ler, não entendem essas coisas das matérias seculares, aí querem botar a gente no bolso, né? Tem umas pessoas assim, achando que crente é gente que não tem conhecimento. Lembrei também, uma certa ocasião, eu fui distribuir literatura ali na Avenida Itapetinga. Aí eu cheguei diante de um rapaz, eu vi que ele era um estudante, um universitário. Aí eu fui entreguei várias literaturas. Às vezes eu fazia educação física, eu correndo, e eu saía com 100 literaturas, às vezes entregava até 200, 300 literaturas, correndo. Eu gosto de correr, aí corria, chegava na pessoa, estava na parada de ônibus, parava ali, entregava literatura e tal, andando, entregava literatura. Aí eu cheguei nesse rapaz, que estava na parada de ônibus, e disse: meu amigo, eu estou entregando aqui a você a palavra de Deus. Aí ele disse: como é que você sabe que isso é verdade? Eu digo: porque Jesus disse que a minha palavra é verdade. Como é que você sabe que ele disse isso, verdade? Eu digo: quem descobriu o Brasil? Pedro Cabral. Eu digo: como é que você sabe? Como é que você sabe? Porque está escrito, alguém escreveu. Quem descobriu o Brasil foi Pedro Cabral. Então, são essas coisas assim que Deus dá na hora, que a gente não pode se acovardar não, irmão. Tem que falar, tem que ser crente mesmo e testificar da verdade. Porque senão a gente fica calado. Tá bom, aí vou. Entregue a literatura, tá certo, irmão? Entregue. Se Deus mandar você dar mais um recado, dê o recado. Se a pessoa não quiser receber literatura, algumas pessoas não queriam, o problema deles, que não querem a palavra de Deus. Agora, porque ele não recebe, deixa de ser palavra de Deus? Não
Não quer receber literatura, mas a palavra do Senhor não deixa de ser palavra do Senhor. Então, meus irmãos, para concluir aqui, muito cuidado com as heresias. Cuidado, viu? Não fique em casa dia de domingo. Na sua casa não, vem para a escola dominical. Porque muita gente, aquelas pessoas que gostam de andar com guarda-chuva e sombrinha e de chapéu, os homens, dia de domingo só passa na casa dos crentes, né? Aí o crente vem para a escola dominical, abre a porta, começa daqui a pouco, eles estão ensinando, ó, Jesus não é Deus. Aí você é mesmo, não sabia disso, entendeu? Mentira, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Se ele não fosse Deus, ele não teria aceitado a adoração. Tomé, quando reconheceu que era Jesus, disse: Senhor meu e Deus meu. Se Jesus não fosse Deus, ele teria dito: não, rapaz, você avançou demais, eu sou só o filho. Mas Jesus é Deus, foi o Verbo que encarnou-se. Jesus agora tem um corpo semelhante ao nosso. Agora, claro, um corpo imortal, cabeça, tronco e membro ele tem, mas imortal, não morre mais. Seja fiel, pague o preço, não dê lugar às heresias, certo? Não dê lugar às heresias. Que Deus abençoe a todos. Vamos ficar de pé. Agradeço a presença dos meus queridos e amados irmãos. Deus... das boas obras que há em ti, teu trabalho muito me alegra. Sei que és paciente, que